Jovem, professor Patrick Feijó de Geografia, te apresento aqui as massas de ar que atuam no Brasil. Primeiro ponto, o que é uma massa de ar? Uma massa de ar é um grande volume de ar que conserva as características do seu local de formação. Isso daí é bem simples, hein? Aquele ar sobre uma área fria tende a ser frio, ou seja, ele conserva as características do seu local de formação. Está aí uma massa de ar fria. Sobre o oceano, eu tenho uma massa de ar úmida, conservando as características do seu local de formação. Sobre o continente, tende a ser seca a massa de ar, devido à característica daquele local. Então eu defendi a minha tese, que uma massa de ar é um grande volume de ar que conserva as características do seu local de formação. Se é um local frio, a massa de ar é fria. Se é um local quente, é uma massa de ar quente. Se é um local úmido, uma massa de ar úmida. Vamos lá, massas de ar que atuam no Brasil. No Brasil nós temos massas equatoriais, aqui ó, o ar sobre o Equador em cima do continente e o ar sobre o Equador em cima do Oceano Atlântico. Não é à toa que o nome da massa aqui é Equatorial Atlântica, porque o nome do oceano é Atlântico. Então eu tenho as massas de ar dessa região, tanto continental quanto oceânica, que influenciam o território brasileiro. Tenho as massas de ar tropicais, olha para cá, tanto continental quanto atlântica. E tenho a massa de ar polar, que também influencia no nosso território, mais especificamente no inverno. Olha para mim. MEC, ou MEC, mané, é a massa equatorial continental, é a massa da Amazônia. Olha aqui a MEC. A MEC é a massa de ar de maior abrangência no território nacional. Ela é responsável pelas chuvas de verão na região centro-oeste, pelos aguaceiros de verão também aqui, ó, na região sudeste, quando ela acaba se encontrando também com a MTA, que é a massa tropical atlântica, que invade aqui a região sudeste no verão, e também chega a influenciar a região do sertão nordestino. Então a massa equatorial continental, que é a massa da Amazônia, ela tem uma grande importância no território nacional, levando umidade principalmente no verão. Te apresento agora a massa tropical continental, ou a MTC, que é, por excelência, a nossa massa de ar seca. A MTC, ou a massa tropical continental, ela predomina na maior parte do tempo aqui na região central do território brasileiro. E no seu encontro com a MEC, ou com a massa equatorial continental da Amazônia no verão, ela gera chuvas nessa região. Esse é o período das chuvas, no verão, quando a MEC avança sobre a MTC. Te apresento agora a MEA, ou massa equatorial atlântica. Essa massa de ar que influencia aqui, ó, o litoral nordestino, o litoral do meio norte, responsável por chuvas nessa região aqui, é a nossa massa equatorial atlântica. E agora a nossa massa tropical atlântica, a MTA. Aqui a nossa MTA, responsável pelas chuvas de verão aqui no litoral do sudeste e também parte do litoral nordeste. Essa MTA é responsável pelas nossas chuvas de verão. E essa MTA, no inverno, ela também favorece a formação de chuvas no litoral nordestino. Ué, no inverno, professor? Sim. No inverno, todas as massas de ar quentes, elas se retraem. Vamos pensar numa situação de inverno agora. As massas de ar quente se retraem, abrindo espaço para a nossa MPA, que é a massa polar atlântica. Está aqui, ó, massa polar atlântica, que é a nossa única massa de ar fria. A massa polar atlântica, ela, na sua origem, é fria e úmida.
E com o passar, e conforme ela avança sobre o continente sul-americano, ela vai perdendo essa umidade. E essa massa polar atlântica, ela tem uma atuação muito importante. Ela avança no inverno sobre o Oceano Atlântico, empurrando a massa tropical atlântica para cima. Essa massa tropical atlântica, ao subir, ela vai levar chuva para o litoral do Nordeste. Isso tudo, olha que fantástico, no inverno. Então, no inverno, nós temos chuvas aqui no litoral do Nordeste, porque a massa polar atlântica empurra a MTA que recuou para cima, levando chuva no litoral do Nordeste no inverno. E a massa tropical atlântica no verão, vou até pegar aqui a caneta vermelha para escrever, no verão, ela leva chuvas à nossa região sudeste. Calma, eu não parei. Essa massa polar atlântica, fria e úmida, ela também avança sobre o nosso território, pela região sul, passando pela região sudeste, às vezes chegando em parte da região nordeste. E quando ela avança, ela vem trazendo as suas características de baixa temperatura e de umidade, se chocando com o ar que está estacionado, geralmente seco, sobre o nosso continente, e trazendo o fenômeno das frentes frias. Tá aí, ó, a frente fria. A frente fria é a massa polar atlântica avançando sobre o sul e sobre o sudeste do Brasil. Mas essa massa de ar também sofre um desvio pela Argentina e adentra no nosso território pela região centro-oeste, chegando até a Amazônia. Nossa, quando isso acontece, é um fenômeno, não é sempre que acontece. Então, por isso que nós chamamos de fenômeno da friagem. Que isso, professor? Que isso? É, jovem. O índio da Amazônia, ele anda sem roupa, porque ele não conhece frio. Ele só sente um frio quando a massa polar atlântica, desviada aqui, ó, pelo interior da América do Sul, adentra no nosso território pela região centro-oeste, chegando até a região amazônica. Aí ele diz, nossa, está chegando uma friagem. Está aí o fenômeno da friagem, que é quando a massa polar atlântica consegue chegar até a região norte do nosso território, levando frio a essa região que praticamente não conhece frio. Está aí o fenômeno da friagem. Quando ela avança aqui sobre o sul e sudeste, nós chamamos de frente fria. E quando ela avança sobre o oceano, ela também provoca chuvas de inverno no litoral nordestino, empurrando a massa tropical atlântica para cima.